Então, pessoal, bom dia. Eu sou Alexandre Kaique, agrônomo da Ecoagro Floresta, e a gente está aqui para gravar mais um SAF Vlog para vocês, né? Dessa vez a gente está no litoral do Ceará, o Campo Verde da Lagoa. É um sítio onde a gente desenvolveu, né? Está desenvolvendo um sistema com foco em galinhas caipiras, né? Produção de ovos e carne, e abelhas nativas sem ferrão, né? E esse vídeo é para mostrar para vocês como é que está o sítio, como é que tá os sistemas, o que é que mudou desde o início, como é que a gente pensou cada etapa aqui desse modelo que a gente vem trabalhando, tá bom? Ali tem as dunas, né? E depois das dunas já é o mar. Então o solo daqui ele vai ser sempre bem arenoso aqui, como vocês estão vendo. Esse aqui é o solo daqui, ó. Ele tá escuro assim porque tá molhado, né? Mas é uma areia. E aqui a gente tem a entrada do sítio, né? O sítio Campo Verde da Lagoa. Foi feito esse muro sem ser completamente fechado, né? E aqui a gente tem a placa de entrada do sítio. Então, no início, né, aqui foi pensado para ser o galinheiro. A gente teria a estrutura do galinheiro ali. E mais ali na frente a gente teria a estrutura das abelhas nativas sem ferrão, né, que seria principalmente jandaíra, que é o que se tem aqui hoje. Então, aqui foi pensado que o galinheiro ia ser ali. E aí depois teve algumas mudanças. O galinheiro acabou indo um pouco mais para próximo da casa. Mas eu vou mostrar bem direitinho para vocês. Aqui a gente pensou em linhas de árvore, né? Linhas de árvore, certo? E na entrelinha você teria a gramínea, né? O capim, que inicialmente a gente pensou no capim, o Tifton 85, né? E aí seria dividido em dois, três piquetes aqui, para a gente poder liberar as galinhas por piquete. Se a gente deixar essa área toda aberta, as galinhas acabam consumindo toda a grama, vocês vão ver lá no galinheiro, né? E aí ficam sem alimento, né? O solo fica exposto. Só que aí depois teve essas mudanças de localização do galinheiro, né, e a gente ficou aqui ainda assim com as linhas de árvore, né? Eu vou mostrar para vocês linhas de banana, né, bem espaçadas aqui. E aí entre elas uma linha principalmente para produção de com espécies melíferas, né, para produção de néctar, pólen para as abelhas nativas. Entre uma linha e outra aqui de frutas, né, que vai ter a bananeira, vai ter cítrico, vai ter goiaba, vai ter espécies nativas, né, aroeira, vai ter pinha também, né? São 7 metros. E no meio a gente vai ter uma linha especialmente para as abelhas, né? E aqui a entrelinha que tem sido usada, né? Tem sido usada para a produção de milho, durante o período chuvoso, a produção de milho e mandioca, né, para alimentação das galinhas. E nas linhas de árvore também, né? A gente usa os troncos das bananeiras para alimentação das galinhas e para a própria alimentação do sistema. A gente fez aqui o manejo ontem das linhas, e aí todo o material orgânico bem dinamizado, né? Então aqui a gente tem também nessa outra linha, além das frutas, né? Além da banana, né? Que a gente tem uma espécie nativa, né? O sabiá, certo? A gente tem a moringa aqui que foi cortada bem drástico mesmo. Esse aqui é um manejo de final de período chuvoso para aproveitar o máximo de biomassa que as plantas acumularam para cobrir o solo, preparando o sistema para o período seco, né? A gente tem uma nativa aqui também, né? A catingueira, ó. Ela nasceu aqui no sistema, a gente só vem manejando ela, tá? E a moringa, principalmente também para alimentação animal, né? Por enquanto aqui a gente está usando ela como cobertura também. Mas aqui tudo é moringa, né? E aí outra espécie arbórea, né? E por aí vai. E algumas espécies que a gente está testando aqui também, né? Ó. O paricá, conhecimentos que eu trouxe do Pará. Aqui tem um tamboril, né? Aqui a gente vai ter um tem um jatobazinho aqui, né? Feijão de porco, certo? Então são espécies que a gente vai manejando aqui, ó. Jatobá. Aqui na linha de melíferas a gente vai ter principalmente margaridão, mutre, recebeu uma poda drástica agora. É uma espécie também muito boa para as abelhas nativas, né? O margaridão foi manejado. O ipezinho de jardim, né? O ipê mirim, muito bom para as abelhas também.
né? Mais margaridão, mais ipemirim, aí tem eucalipto também, né? Eu vou mostrar um mute, foi feita a poda drástica aqui, ó. Uma ata, pinha, fruta do conde, dependendo da região. E aqui a gente tem um mutra. Ele, né, as flores já estão velhas, então a gente está dando uma renovada nele aqui, fazendo esse manejo nele, né? Então, uma linha de fruta, uma linha de fruta, uma linha com espécies melíferas, que entram também frutíferas, né? E aqui a gente segue. Aqui, pessoal, a gente tem, ó, sabiá, eucalipto, cajá, rumã, olha aqui o rumã, né? Aroeira, pimenteira, pitanga, várias muvucazinhas que a gente plantou também, né? Vou plantar da muvuca aqui hoje, ó. Isso aqui já é a poda da glericídia que a gente podou e trouxe para cá, né? Então aqui a gente vai ter também, ó, uma linha principalmente para a produção de ração para as galinhas, né? Glericídia, podada drasticamente. Aí a gente tem aqui também o feijão guandu, glericídia, uma árvore espécie nativa. Uma das principais dificuldades aqui, pessoal, tem sido a irrigação, né? Apesar de ser um solo que tem bastante água, a irrigação ainda não tem sido feita da melhor forma possível. Mesmo assim, dá para ver que o sistema tá bem verdejante, né? A gente fez aqui as linhas leste-oeste, né? Então o sol nasce lá, ó, e ele vem percorrendo aqui por cima. Justamente, cara, para entrar mais luz na entrelinha, para o capim poder vigorar, né? E as galinhas irem consumindo esse capim, né? Só que como o galinheiro teve que ir para lá, então aqui a gente fez um misto, né? Tá aumentando a quantidade de frutas, né? E um SAF para produção de biomassa e nectares, né? Então a gente tem aqui, ó, o margaridão que foi podado drasticamente, né? A gente tem aqui a leucena também, ela é utilizada para fazer, né, a alimentação das galinhas. Então, quais são as espécies que a gente tem prioritário aqui para galinha, né, para fazer a ração? Leucena, glicídia, a gente usa margaridão também, banana e a moringa, né? E aí o feijão guandu. São as principais espécies que a gente colocou aqui para as galinhas. E aí para as abelhas a gente vai ter acerola, romã, todas as frutas que tiverem no sistema e todas as plantas que produzirem pólen ou néctar, né? Mas as que a gente entrou especialmente para as, pensando nas abelhas, né? Seriam o margaridão, o mutre, o ipemirim, né? Tinha também aqui Ora Pronobis, só que ela teve que ser retirada. E o amor agarradinho que aí vocês podem ver, né? Aqui já é o meliponário, certo? Aqui é a estrutura do meliponário. E o amor agarradinho é essa plantinha aqui que dá essa florzinha rosa, né? Que as abelhas, elas vêm pegar. Então tá aqui as caixas das abelhas, eu vou mostrar para vocês. A principal espécie utilizada aqui, pessoal, é a abelha jandaíra, né? Uma abelha nativa da caatinga. Então aqui a gente tem as caixas delas, né? E sempre fica uma sentinela na portinha. Então todas as caixas aqui são viradas para as espécies do SAF, né? A gente tem aqui uma caixa com duas entradas. Então são mais ou menos 20 colmeias que tem aqui funcionando, certo? E aí elas saem desse ambiente direto aqui para o sistema agroflorestal. Então elas têm acesso fácil aos as fontes de energia para ela. Bom, aqui a gente quer aumentar mais ainda. Isso aqui tudo é margaridão, só que ele foi podado agora, né? Para quanto mais perto tiver o alimento da abelha, melhor, né? Ela vai gastar menos energia para ir buscar esse alimento longe, né? Principalmente nessa região aqui, que é uma região de praia, e o vento vai atrapalhar um pouco o voo delas. Elas vão gastar um pouco mais de energia. Então, olhando por dentro aqui, o meliponário tem uma pia para poder fazer todos os manejos, uma mesa para poder abrir as colmeias, né? Todas as colmeias, elas são identificadas com números, para ficar mais fácil o controle de quando é que fez a manutenção, de quando é que colheu mel e tudo mais, certo? E aí, olhando de dentro para fora, elas têm todo o SAF disponível para estar coletando, né? Para estar coletando sua alimentação, tá bom? Agora andando pro local onde estão as galinhas. Aqui agora a gente tem a estrutura do galinheiro, né? Interessante é porque como é uma região litorânea e aí tem a galera que pesca peixe, né? É muito comum você conseguir comprar esse tipo de material aqui barato, né? Que é as linhas de pesca.
que aí já dá para fazer toda a estrutura do cercado do galinheiro. E algumas outras estruturas que são aproveitadas, né? Por exemplo, esse resto de grade aqui, né? Mas basicamente 90% dos piquetes aqui, eles utilizam essas linhas de pesca aqui que são baratas de comprar. Então aqui a gente tem, né, um dos piquetes das galinhas, né? Que elas são separadas aqui principalmente por raça. O segundo piquete das galinhas, a gente tem uma produção muito boa aqui, por exemplo, de gergelim, ó, que é uma planta que a galinha acaba não consumindo, né? De uma ração que é colocada aqui utilizando os pães integrais, né? E aí os grãos caem, tá bom? E aqui a gente tem o terceiro piquete, né? Que aí já tem alguns frutíferos, a goiaba. Então, ó, como vocês podem ver, mesmo tendo uma baixa quantidade de galinhas, elas ainda assim, ó, deixam o solo dessa forma aqui, como vocês estão vendo. Elas não deixam as espécies crescerem, elas vão comendo os matinhos ali. Por isso que é interessante ter os piquetes para poder rotacionar, porque aí o tempo que aquele piquete se recupera das galinhas terem consumido todo o material, né? A galinha está no outro piquete e assim sucessivamente. Aqui a gente não conseguiu fazer isso ainda, né? Então as galinhas têm acesso ao piquete, mas ainda é um piquete convencional, que não tem muito verde, né? Você vai ter aqui uma tangerina, uma pinha, né? Goiaba, limão, moringa, não tá arborizado ainda 100%, mas já está bem arborizado, ou seja, as galinhas encontram sombra o tempo todo para elas, né? E é um ambiente bem mais agradável do que uma galinha que fica presa numa gaiola a vida toda, né? A vida toda. Por dentro aqui a gente tem os galpões, né? A estrutura dos galpões com os, né, os ninhos, os comedouros, tudo aqui é muito artesanal, né? Aqui a gente tem um outro piquete, ó. Vocês podem ver, tem as galinhas, os ninhos onde elas põem, puleiro, e aqui como se fosse a vista de dentro do galinheiro para onde são os piquetes. Então, são coisas que estão sendo acertadas ainda, né? O ideal é que os piquetes fossem lá naquelas linhas que a gente fez de árvore, que eu mostrei para vocês. Mas a gente vai adaptando aqui devagar. Quando for trocar o lote de galinhas, a gente dá um tempo para o piquete para ele se restaurar e até entrar com um capim, né? Pode ser o tifto, pode ser a grama estrela. Tem vários capins que podem ser utilizados para as galinhas aqui. Situação, né? Então aqui tem as galinhas. Uma terceira estrutura que tem aqui no sítio agora, pessoal, é esse viveirozinho aqui de mudas, né? Foi feito em parceria com a Econave, né? Alguns de vocês talvez já conheçam, que é uma plataforma que busca juntar ali quem está fazendo trabalho com agrofloresta, sítios, né? Num mapa bem legal. E aqui a gente tem agora a estrutura desse viveiro, né? Ela foi feita toda com cano de PVC e alguns outros materiais, né? Foi feito um piso aqui para ela, né? O sombrite, certo? E aqui a gente tem um viveiro. Vamos entrar aqui. Fizemos muitas mudas hoje de espécies nativas, né? O piso é com brita e essa aqui é a estrutura do viveiro, ó. Feita toda com cano de PVC e algumas ripas. Então aqui a gente vai ter, ó, aproveitamento das caixinhas de leite para a produção de mudas, né? A gente fez um substrato pegando um pouco de serrapilheira de uma mata aqui próximo, né, para trazer essa informação cultural, né, os micro-organismos e o solo da região, né, misturado com um pouco de solo aqui do SAF e um pouco de esterco, né, que já é produzido pelas próprias galinhas, né? Então essas mudas de nativas, né, essas mudas que a gente está fazendo aqui, elas já vão nascer com essa informação biológica do ambiente. Então aqui a gente tem saquinhos de plástico, né, não é o ideal, mas como a gente não tinha caixa de leite suficiente, está usando, né, algumas estaquinhas de mutra aqui para tentar fazer umas mudas também, né, Jurema preta, ipê-mirim, urucum, jucá, catingueira e outras espécies, né, nativas, né, iniciando essa produção de mudas aqui no próprio sítio, né? Então é mais uma estrutura aqui, né, pequena, né? E vocês podem ver que o terreno do sítio em si ele é pequeno. Eu vou colocar algumas imagens de drone para vocês verem, não é muito grande, mas a gente está tentando aproveitar o máximo possível desse espaço que tem aqui, né, plantando com diversidade, né, utilizando os princípios agroflorestais, da estratificação, da sucessão e tudo mais. Então, pessoal, esse foi mais um SAF Vlog, né? Rapidinho aqui para a gente poder ver o sítio Campo Verde da Lagoa. E vou continuar gravando esses vídeos nos locais onde a gente tem trabalhado, né? Tô voltando agora a trabalhar de novo no campo, né? Tava tirando umas férias e aí para me recuperar de um problema de saúde. Mas a ideia desses vídeos
A ideia desse SAF Vlog é mostrar as experiências, como é que tem sido feito, os pontos positivos, os pontos negativos, né? Para que cada um possa fazer na sua propriedade da maneira que achar melhor com essas experiências mais práticas, né? Então aqui, para vocês verem, já está com 2 anos esse sistema, né? E ele tá caminhando. Vou mostrar alguns vídeos do pessoal fazendo manejo, alguns vídeos de drone que eu tirei durante as etapas, na época da implantação, no manejo do ano passado e do desse ano. E aqui a gente tem a casa principal, né? Que já fica no limite do terreno. Aí tem painel solar, tem várias tecnologias interessantes e um jardinzinho também com margaridão, com pitanga, né, mamão, um catavento. Então, bem utilizado. Você tem um espaço da casa, você tem um espaço para estacionamento, para algum tipo de evento, e aqui você tem o seu SAF.